em 5 segundos. Jornal Conecta. Oferecimento Hospital Mahatma Gandhi. Uma nova vida é possível. Morre Reginaldo Marcelo Borges, sindicalista e ex-presidente do Grêmio Catanduvense. Contorno ferroviário ainda é tema em Catanduva, por isso recebemos em nossa bancada Carlos Ribeiro. Prefeitura realiza lançamento de festival gastronômico e Rock Fest. Olá, boa noite. A Prefeitura de Catanduva realizou ontem, domingo, o lançamento oficial dos 2 grandes eventos em nossa cidade, o Festival Gastronômico e o Rock Fest. O anúncio foi realizado na Praça de Alimentação do Garden Shopping e contou com a presença do prefeito, vice-secretários de governo, diretores, parceiros, participantes e membros da imprensa. O Rock Fest será realizado no dia 30 de setembro, com shows a partir das 6 da tarde no recinto de exposições e apresentação inclusive da banda Ira. Já o Festival Gastronômico será de 15 de setembro a 15 de outubro, com participação de diversos bares e restaurantes que apresentarão pratos de R$ 25 a R$ 35 que poderão ser votados. A retirada dos trilhos do trem do centro de Catanduva ainda é debatido entre os catanduvenses. Por isso, recebemos em nossa bancada o arquiteta urbanista Carlos Ribeiro, que faz parte do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e vai dar o seu parecer técnico sobre o assunto, se é viável ou não um contorno ferroviário. Seja bem-vindo aqui ao Jornal Conecta. Muito obrigado aí pelos ouvintes, né? Os nossos internautas. Tá? Vim aqui me chamaram, sempre gostei de participar da questão de Catanduva, sou catanduvense de nascença, minha mãe era catanduvense de nascença, então a gente tem assim um carinho muito especial pela cidade. Então, sempre eu já fui secretário de obras e sempre estive envolvido com as questões da cidade. E a gente tem esse carinho e quer fazer sempre, tá aqui sempre para fazer o melhor. Ô Carlos, recentemente nós tivemos um encontro, um movimento, né, na Associação dos Fornecedores de Cana, de um grupo denominado por Catanduva e que se mostraram completamente contrários à manutenção da estrada de ferro cortando a cidade. Eles são pela retirada dos trilhos. Então nós tivemos até o momento, uma discussão política e agora a gente vai ver se consegue passar uma ideia da questão técnica, né? Nós temos aqui um arquiteto urbanista, para que a população também possa entrar nesse debate e procurar entender um pouco dessa queda de braço que existe, né? Eu faço parte já desde o começo do Conselho e em 2018 a gente montou um grupo técnico dentro do Condu para estudar a questão que na época existia, a Rumo veio, apresentou um projeto, ela tinha necessidade de aumentar a altura do pontilhão da Rua 7. Então esse projeto, na realidade, ele não tem nada a ver com a retirada ou não dos trilhos, tá? Porque inclusive em 2018 esse projeto da retirada ainda estava sendo elaborado, estava se buscando as licenças ambientais, então isso foi posterior, tá? Esse projeto, na realidade, que esse grupo desenvolveu na época era a respeito da altura, da necessidade da Rumo na questão da altura do trilho. Isso para que a composição hoje, com 2 andares, pudesse passar por baixo do viaduto. E o empecilho que tinha na época era o viaduto da Rua 7. Então, esse problema foi resolvido? Foi resolvido na época, foi apresentado esse projeto
a prefeitura, para várias entidades aqui da cidade, inclusive para a Rumo, né, várias reuniões com a Rumo. Na realidade não foi um projeto, foi um estudo, né, umas diretrizes aí que nós pensamos na época, Marcão e Natália, era aquele que ficasse, né, com a posterior retirada do trilho, que Catanduva já ficasse com algum benefício. Tá? Então, além de um estudo que foi feito e de uma proposta de um viaduto saindo mais ou menos na direção da rua Amazonas, teria uma rotatória ali em cima do São Domingos, do Rio São Domingos, e continuaria pela Avenida Daniel Soubia, teria um pontilhão que você retornaria à Rua 7 ou continuaria na Daniel Soubia, indo na região mais lá para o fundo da cidade. Tá? E aproveitando isso, como você tem né, no nosso entendimento na época, você tinha uma questão muito complicada, que era a travessia da Rua 15 e da Rua São Paulo, por não ter desnível, tudo é uma situação bem complicada. Então, qual que foi a ideia? Era tirar um pouco desse movimento, dessas ruas, dessas travessias. Então, para o lado de cada cidade, através desse complexo, né, de viadutos, aí, viário e tal, você conseguia aliviar o trânsito que hoje é da Rua 7, do viaduto da 7, e mais ali para o lado da Rua São Paulo, a proposta era na continuidade da Avenida Barcelona, cruzando ali a Virgílio Mastrocola, na lateral do loteamento do Acapulco, era dar uma continuidade na Avenida Barcelona, atravessando a Estrada de Ferro, o Rio São Domingos e interligando na Avenida Benedito Zancanner. Se você pegar Barcelona, a hora que você vai ao contrário, você vai na Farroupilha, da Farroupilha você vai, aliás, eu falei Barcelona não, é a Rio Brilhante. Nós estamos inclusive ilustrando com as fotos desse projeto, que foi desse estudo, né? Então isso, Marco, se tivesse sido executado, hoje Catanduva já ia ter isso, independente da retirada ou não dos trilhos, né? Ele já ia ter esse benefício, né? Que estaria já encampado para a cidade. A ideia era essa. Agora, a questão do trilho é uma outra, né? Assim, o que eu acho? Que na época, isso depois veio o tombamento do viaduto, a Rumo, ela não quis entrar, ela entendeu que era um embate político, ela não quis entrar nessa questão e ela optou por rebaixar os trilhos. Então, ela acabou, de certa forma, solucionando um problema dela, tá? Mas não solucionou um problema da cidade, da população, que é a questão do barulho, a questão do trânsito. Então, ela, talvez por isso... A interrupção do trânsito, que eu acho que é o fato mais grave, ela vem hoje propor, né, com essa proposta da não retirada, porque... ela já resolveu partes do problema dela. Agora... Mas por exemplo, aquela viradinha, né? Aquela curva que tem ali, por exemplo, atrás do coque, né? Atrás da escola ali. Ela não é um agravante aí para Rumo, porque eles têm que diminuir muito a velocidade, crítico, né? Assim, eu desconheço, Natália, assim, essa proposta atual da Rumo. Eu não sei o que ela está propondo. Exato. Então fica até um pouco difícil de saber, pra gente, como projeto como deles. Técnico, como pessoa assim, ligada nisso. Segundo o prefeito Padre Oswaldo, esse projeto da Rumo está sendo elaborado e ele será apresentado para depois, então, o debate. Agora, você, como arquiteto, você vê a melhor solução para o catanduvense, para o usuário,
aquele que tem que atravessar a estrada de ferro, aquele que se incomoda com o barulho, enfim, com todos os problemas que a estrada passando no centro da cidade acarreta para o dia a dia do cidadão. Mas você, assim, com a sua visão de técnica, urbanista, né? técnica, qual é a melhor saída? Para pelo menos, se não resolver, né, os problemas, pelo menos para amenizar. Marcão, eu acho que a retirada, eu vejo que é a melhor solução. Tá? E até, volto a falar, desconheço o projeto que está sendo apresentado pela Rumo. Eu sei que hoje tem muita tecnologia. Tá? Na época, em 2018, eu tive fazendo algumas pesquisas, alguma coisa. Você tem paredes que você pode ser feita no leito, né, na lateral da estrada de ferro, que são acústica, né? Depende o grau de projeto que eles estão apresentando, né? Agora, como você falou, Natália, na época que a gente teve a reunião, eles nos colocaram que essas curvas eram muito críticas para eles, em termos de tempo, né? Se eles calcularam e até chegaram a mostrar que o trem tem que diminuir muito a velocidade, eles perdem tempo. Perde dinheiro, né? E a aceleração tem um custo em óleo diesel, consumo, né, das locomotivas, que é bem significativo também. Então, eu não sei como é que eles estão tratando essas duas curvas, que, segundo eles, na época, eram um dos pontos mais críticos de todo o trajeto da estrada, né, de ferro. Então, assim, a gente fica meio... Eu gostaria, né, de ter acesso ao projeto, tudo, para a gente ter uma discussão mais em cima de uma realidade, né? Porque a gente fica meio que também sem... a princípio, eu acho que a melhor solução é a retirada, sim, sem dúvida, né? Porque muita gente vem questionando, mas você vai retirar daqui 30 anos, a cidade chega lá e vai criar o mesmo problema e tal. Gente, eu acho que o crescimento das cidades hoje, elas estão muito lento, né? Porque a gente até estava conversando um pouco aqui antes. Hoje, taxa de natalidade, a gente vê aí pelo censo... O aumento demográfico, ele não acompanha. É muito lento. Você se dá muito mais por uma questão fugiu o termo aqui, mas de transferência de uma cidade para outra. Uma cidade puxa mais pelo desenvolvimento, tudo. Migratório, né? Por um sistema migratório do que por taxa de natalidade. Então, eu acho que até chegar onde vai estar o novo traçado, e depois nós temos o plano diretor hoje para poder, né, equacionar, sim, algumas coisas, tá? Não vejo isso aí como um ponto... Mas esse assunto, por exemplo, não deveria ser discutido ou pelo menos apresentado no Condu? Sim, eu acho que a gente espera que isso aconteça, né? Para uma análise mais técnica, né? Antes de qualquer decisão, porque o Conselho, ele tem uma prerrogativa de se montar grupos técnicos. Sim. Tá? Porque nem todo o Conselho é formado por técnicos, né? Existem pessoas técnicas lá, né, com representatividade da sociedade civil e também do corpo da própria prefeitura, né? Esse exemplo que eu dei de 2018, todo esse trabalho foi feito em cima da criação de um grupo técnico dentro do Conselho. Que fez esse estudo. Então, o ideal seria até passar pela equipe aí técnica para que faça uma análise, né, mais detalhada também do que seria viável ou não para Catanduva. E até mesmo eu acho que é um debate importante para que o prefeito apresente isso à cidade, né? Porque o prefeito, ele está prefeito, né? Mas precisa que a população saiba, né? E dê a sua opinião, porque eu acho que é importante, é um assunto... Outra coisa também, Natália, que a gente tem aqui uma associação de engenheiros e arquitetos, tá? Além
que é extremamente técnica. Exatamente. Né? E Então, juntar ali com a Secretaria de Obras, Planejamento da Prefeitura. Envolver, né, a Exato. associação também, para ver, né, uma reunião com o pessoal da associação, com os profissionais, para estar discutindo, né? Mas é assim, volto a falar que o mais importante é a gente ter conhecimento do projeto. Ô Carlos, outra coisa, considerando que a Rumo vem apresentar agora esse projeto que são os viadutos, o que dá uma mobilidade, né, para a cidade. Mesmo se essa situação for apresentada e aprovada e seja executada, mesmo assim, você continua achando que a melhor solução é a retirada dos trilhos? Marcão, eu não vejo a questão somente da questão da mobilidade de trânsito. Você tem outros incômodos. Você tem mais questões aí a ser resolvidas, né? Que eu acho que mais que isso também, não que não seja tão importante, eu acho que é muito importante, mas você tem a questão do barulho, que eu acho que incomoda muito, né? A quem mora, e não é só perto não, né? Eu moro na Paráqua, Bahia, e à noite o trem passa na janela do meu apartamento. E até esses dias eu vi um vídeo de um catanduvense falando, se o barulho do trem, quando ele apita, incomoda, imagina para os animais, né? Que ouvem muito mais e a gente não pensa neles, né? Agora, uma outra coisa que a gente já poderia deixar até mais ou menos combinado aqui, Natália, é que quando chegar esse projeto ou esse estudo da Rumo, o Carlos volte aqui para falar... Para fazer uma análise, né? Exatamente. Fico à disposição. Para que a gente possa, inclusive, levar o melhor esclarecimento, né? A melhor informação a quem assiste o Jornal Conecta. Eu vou mais além ainda, Marcão. Assim, me proponho até pegar alguns membros dessa comissão que a gente formou lá, que são todo pessoal conhecido, amigo, e talvez fazer uma mesa redonda. Uma mesa redonda, muito seria muito interessante. Fique só a minha opinião. Sim, e eu aproveito também para deixar o espaço aberto para que algum engenheiro também, que faça parte aí do conselho ou da associação, enfim, engenheiros também podem vir aqui dar a sua opinião, né? Que eu acho que Catanduva também precisa desse olhar mais técnico, né? Porque tem muita gente que fala, mas tá indo muita gente aí e é muito palpite, né? Muito que, na verdade, também, né, Natália, a gente, até o momento, a gente entrevistou e conversou muito com pessoas políticas, né? Políticas e também catanduvenses cidadãos, né? Sim. Que também estão procurando melhor. A gente já está ouvindo uma pessoa técnica e que exatamente. Dá um panorama assim, mais geral da situação que todo catanduvense vive e enfrenta no seu dia a dia, que é a bendita estrada de ferro. Nós ouvimos, inclusive, o apito, Carlos, porque a estrada, nós estamos aqui na Rua São Paulo, nosso estúdio, e ele passa aqui, bem aqui na frente. Então, a gente, além do tremor, né, do balançar, a gente também ouve o apito. Porque você imagina, eu falo assim, que as cidades, né, de um modo geral, elas são muito dinâmicas, né? A evolução é muito rápida, Marcão, sabe? Então, você pegar a cidade de São Paulo, você pegar o centro, quando foi projetado, praticamente as carroças, coisas, nem carro, né? Sim. Aí era aqueles Fordinho pequenininho, velocidade baixa, sim, né? A quantidade pequena. Então você vê como que a cidade evolui. E mesma coisa, a estrada de ferro. A estrada de ferro, antigamente, a gente tinha uma propriedade que, né, beirava a estrada, a gente criança ia, e os carros novos vinham, não tinha caminhão cegonheiro, os carros vinham pela estrada de ferro. Então, os vagões eram muito mais leves do que hoje. Essas composições que passam, né, com capacidade muito elevada, esse tremor que você fala, todas essas construções no entorno, né, com certeza elas não foram construídas, principalmente as mais antigas, e se você olhar, né, no entorno das estradas de ferro, é onde existem as construções mais antigas, porque as cidades cresceram em torno das ferrovias, então são construções precárias, né?
Posso fazer a saideira para ele? Vamos lá. Se você tiver outra depois também. O Carlos já participou como secretário de obras do governo do prefeito Félix Salom. E você vem acompanhando, faz parte do Condu e etc. Catanduva, na sua visão, ela estagnou, ela modernizou? Qual é a sua visão? Marcão, isso aí uma vez, uma reunião, numa apresentação que a prefeitura fez lá na associação, no Sindicato dos Comércios, quando eles apresentaram o projeto aqui do Rural Brasil, inclusive... De revitalização. De revitalização do Rural Brasil, eu até levantei essa questão. Tá? E volto a falar o que a gente falou agora há pouco. Né? Eu acredito muito que as cidades hoje, elas crescem por processo migratório. E eu levantei na época essa questão seguinte: a gente precisa tomar muita atenção com Catanduva. Catanduva, geograficamente, ela está num ponto que ela precisa buscar, né, essas alternativas, porque eu falo que toda cidade ela tem um perfil. Muitas conseguem identificar esse perfil e provocar um desenvolvimento, né, em torno dele. Catanduva, eu sinto que ela perdeu algumas oportunidades. Né? A sua identidade, né? O selo, né? Alguma coisa que carimbava a cidade. Né? Que era uma marca disso, a gente que é um pouco mais experiente, né? que viveu essa época, a gente entende bem Catanduva isso aí, foi, né, a terra da cidade da cana, a capital da cana, a capital do milho, depois... É a capital do ventilador. A gente não tem nada que atrai isso aí. Tinha FECI, que hoje não temos mais. Não tem. A gente está num era a centro cidade do toldo, né, também, né? E a gente não tem nada relacionado com isso. Exatamente. Sabe? Eu acho que a gente perde oportunidades. Sim. Né? Ao passo que o entorno, a gente está vendo cidades, né, aproveitando essas oportunidades. Como Olímpia, por exemplo, né? Aproveita o turismo. O turismo está se desenvolvendo. Então, isso puxa a população, puxa o desenvolvimento. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Eu acho que a gente precisa estar atento a isso, porque senão a gente, através do censo aí, tem percebido que a cidade realmente está meio estagnada. Porque o censo de 2010 apontou, naquela época, 112 mil habitantes. E hoje, depois de 13 anos, a gente pode dizer, né, 115 mil habitantes. Quer dizer, o crescimento demográfico foi praticamente zero. Foi zero. Né? Então, a cidade tem que se modernizar dentro do seu limite urbano. É que eu falei, assim, a cidade é dinâmica, né? A cidade é dinâmica, mesmo às vezes sem um crescimento expressivo, mas os costumes, né, o desenvolvimento, tecnologia, ela vai te exigindo algumas adaptações, né, e algumas ideias novas, investimentos, como você vai solucionar alguns problemas que surgem, né? Sim. Que não está, por mais que a gente acompanhe, que a história fala, tudo, ela vem através do desenvolvimento, né? Então isso a gente tem que estar atento. Carlos, muito obrigada pela sua participação aqui, pelos esclarecimentos, né? E fica aí o convite para que engenheiros, outros arquitetos também venham aqui dar sua opinião técnica, né? Para que a população saiba mais o que está acontecendo, né, Marcão? Fica aí o convite também para o pessoal da prefeitura vir aqui mostrar o projeto, apresentar assim que tiver o projeto em mãos, apresentar aqui para que todos também possam ter conhecimento sobre e dar aí um novo rumo, né? Um novo rumo para Catanduva. O trocadilho foi apenas uma coincidência. Só. Eu agradeço aí o espaço, Natália, Marcão, agradeço, fico, né, à disposição. Agradeço. Obrigada. Né, quando vier esse novo projeto, a gente, né, sentar com outros profissionais também, porque, né, é a minha visão. Sim. Né, não é a visão, né, da associação, né, da minha, dos arquitetos como todos os urbanistas. Né, isso
É assim a minha visão desses 5 anos aí participando um pouco, né, dessa questão. Muito obrigada, uma boa noite. Obrigado. Boa noite, obrigado. É pizzaria, restaurante, choperia, a Toscana. O melhor sabor no forno a lenha tem a Toscana. É pizzaria, é o melhor momento do seu dia, com os amigos, com a família. A Toscana é uma delícia, tudo acaba em pizza. É a Toscana, é pizzaria, é o melhor momento do seu dia. Un tocco d'amore in ogni pezzo. Select Bens, otimizando seus objetivos. Prestamos assessoria personalizada aos nossos clientes na aquisição de bens, ganho de capital, alavancagem patrimonial e redução de custos em operações financeiras. Select Bens, conectando-se à revolução financeira. A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Cultura e o Conselho de Políticas Culturais, realizará a 4ª Conferência Municipal de Cultura no dia 13 de setembro, com o tema Democracia e Direito à Cultura. Toda a população está convidada a participar. A ação será uma etapa preparatória para a Conferência Estadual de Cultura e 4ª Conferência Nacional de Cultura. Poderá participar da Conferência Municipal de Cultura qualquer cidadão maior de 16 anos devidamente inscrito, assegurando a ampla participação de representantes da sociedade civil e do poder público. As inscrições serão por formulário online e podem ser feitas até o dia 12 de setembro por meio do link docs.google.com/forms. Os inscritos devem comparecer à conferência no dia 13, no Centro de Convenções, o prédio do antigo MIS, junto à Biblioteca Municipal. O credenciamento será da 1 às 2 da tarde. Os participantes serão credenciados em 3 categorias: delegados com direito à voz e voto, convidados com direito à voz e observadores sem direito à voz e voto. Quem quiser se candidatar para a vaga de delegado deverá comprovar se é morador de Catanduva há pelo menos 2 anos, bem como ter atuação cultural mínima de 2 anos, comprovados por meio de portfólio com fotografias e matérias publicadas em meio de comunicação ou mídias sociais. A equipe da ENCA voltou a atuar nesta segunda-feira em 5 bairros ao longo do dia para combater criadouros do mosquito Aedes aegypti. Para os moradores, é crucial manter seu quintal limpo e evitar o acúmulo de água. Além disso, esteja aberto a receber a visita dos agentes em sua residência. Em caso de denúncias ou para agendar visitas, entre em contato com o Disque Dengue pelo telefone 17 3531 9200. Falando agora sobre esportes, fique com o quadro Arquibancada com Felipe Vital. No último sábado, dia 9, o Catanduva FC perdeu dentro de casa nas semifinais da Bezinha contra o Taquaritinga. O jogo de ida, realizado no estádio Silvio Salles, terminou em 1-0 para o CAT, e agora o Santo precisa vencer fora de casa no próximo sábado por até 2 gols de diferença para se classificar. Caso vença por 1 gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. Falando da seleção, o Brasil estreou nas eliminatórias da Copa do Mundo 2026 com o pé direito sob o comando de Fernando Diniz. Em jogo contra a Bolívia, em Belém do Pará, Rodrigo abriu o placar. Rafinha fez o segundo. Rodrigo, mais uma vez, ampliou. Neymar fez o quarto, chegando a 78 gols e ultrapassando Pelé na artilharia histórica da seleção brasileira.
Ábrego descontou para a Bolívia. E Neymar, mais uma vez, deu números finais à partida, 5-1 no placar. Próximo jogo do Brasil é contra o Peru, na próxima terça-feira, lá em Lima. O vereador e presidente da Câmara de Catanduva, Marquinhos Ferreira, anunciou em suas redes sociais a emenda no valor de R$ 475 mil que serão destinadas às obras e reformas da cidade. De acordo com o vereador, essa emenda feita através do deputado federal Vicentinho, após pedido de Marquinhos Ferreira. E uma notícia triste: morreu ontem, domingo, Reginaldo Marcelo Borges, conhecido como Alemão, aos 48 anos. Sindicalista e por muitos anos presidente do Grêmio Catanduvense de Futebol. Alemão fez história com seu profissionalismo e atuação em Catanduva. O velório foi hoje, segunda-feira, às 7 horas da manhã no cemitério Nossa Senhora do Carmo e o sepultamento às 4 horas. Nossos votos de pesar à família do Alemão. O Jornal Conecta termina aqui. Até amanhã. Uma boa noite e até amanhã.